Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Deixe-me ajeitar aqui. Mais um pouquinho. Ok. Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Eduardo, boa noite. Renata, se estiver junto, boa noite também. A nossa live de hoje começa o módulo 8. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, os personagens, e hoje vamos ver o último personagem do livro do Apocalipse, as nações. Este é o módulo de número 8. Nós já tivemos 3 módulos vendo o fundamento da palavra profética. Tivemos 5 módulos vendo os personagens do Apocalipse. E agora chegou a vez das nações. O objetivo é compreender a origem, o desenvolvimento e o destino das nações. O nosso texto base permanece em Apocalipse no capítulo 1 e no capítulo 12. O capítulo 1 diz, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui é um mistério. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Aqui está dizendo, num dado momento em que Jesus vai voltar, e nós temos a consciência de que será depois do arrebatamento, todas as nações da terra se lamentarão com a volta de Jesus. Então, todas as nações da terra serão afetadas com o retorno de Jesus. Daniel, capítulo 2, verso 29 e 30. Estando tu, ó rei, deixe-me pegar aqui Daniel capítulo 2, só um momentinho que eu vou pegar a outra Bíblia. Daniel capítulo 2, é bom você me acompanhar no texto. Daniel, capítulo 2, versículo 29 e 30. Daniel 2, 29 e 30. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito de que há de ser depois disso. Aquele, pois, que te revela mistério, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações do teu pensamento. Portanto, Daniel, ele está interpretando uma visão do rei que viu 4 animais, e depois vamos ver que esses 4 animais, ele trata daquele período em diante de todos os grandes impérios mundiais. Depois nós vamos ver isso. Daniel, capítulo 7, o versículo 2 e 3. Daniel vai falar desses 4 animais. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Lembra dos 4 ventos do céu, que lá em Apocalipse capítulo 7, tem 4 anjos segurando os ventos? 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. Mar significa povos, raças, línguas e nações. 4 animais grandes seriam 4 grandes impérios que começa daquele tempo de Daniel e vai até o final dos tempos. Daniel capítulo 8, versículo 1 e 2.
E no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no princípio. Quando a visão me veio, pareceu eu estar na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. E aqui Daniel vai ter a visão do Império Medo-Persa e do Império Grego. Magui, seja bem-vinda. Daniel, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Uma palavra de uma grande guerra, e no capítulo 10, depois no 11, ele vai tratar desse conflito, que é um conflito que começa no Império Medo-Persa e depois vem para o Império Grego. Então, nesse período, ele está tendo uma visão. Então, o que nós vamos ver nesse movimento da revelação? O desenvolvimento de uma civilização ateísta, não humanista, mas nós vamos ver que houve na Terra uma visão ateísta. Depois nós vamos ver o fim dessa visão da civilização ateísta e o recomeço de uma nova civilização. É muito importante nós enxergarmos esta visão, esse desenvolvimento dessa civilização ateísta. Desde a queda de Satanás, Satanás instigou o homem a se perpetuar em desobediência contra Deus, buscando construir uma civilização totalmente desprovida das leis divinas. Uma civilização que tivesse a base dela, a sustentação dela, o ódio e a vingança, sob a pretensão de transformar esse lugar em um lugar agradável de se viver. Veja a contradição, não é? A Bíblia diz, e nós vimos no módulo acerca de Satanás, o Deus desse século, que ele começa, vamos colocar aqui o nosso referencial. Nós temos a eternidade passada, o tempo correndo até a eternidade futura. Nós temos no primeiro momento a criação dos céus e da terra. E vamos ver a criação de novos céus e de nova terra. Num dado momento nós temos a vinda do Cordeiro de Deus. E nós vamos ver a volta do Cordeiro de Deus. Nós temos o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ter o arrebatamento da igreja. E num dado momento do tempo, nós temos aqui o dilúvio. O dilúvio. E aqui, num dado momento, nós temos a queda. Nós já tratamos a respeito da queda no módulo A Redenção, quando nós falamos que naquele momento o homem perdeu o seu corpo, perdeu o seu espírito e perdeu também a sua terra. Então, nesse cenário de perda, inicia a vida na terra fora do jardim do Éden. E este período que vai desde a queda até o final do milênio. Aqui nós temos o milênio. Nesse período nós temos o que nós chamamos o Deus desse século.
nós vimos que Satanás, como Deus desse século, ele quer exercer na terra o poder religioso e o poder político. Então, ele vai tentar fazer o homem se voltar contra Deus, construindo uma civilização ateísta. Para implementar esse intento de construir uma civilização sem Deus, Satanás instiga ou encontra guarida no coração de Caim. Quem é Caim na Bíblia? Vamos abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 12, para identificarmos Caim. Caim foi filho de Adão com a mulher Eva, e eles tiveram o primeiro filho, e no verso 12 diz: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Caim mata Abel, uma história extremamente conhecida, uma história que está registrada em Gênesis no capítulo 4. Este Caim, ele é do maligno. Voltando atrás em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15. Deus chega à serpente e a serpente, ele diz que a serpente terá uma semente. A semente da serpente é a semente do maligno. Caim, ele olhou ou ele foi induzido pela serpente. Ele se tornou uma representação da serpente na terra. Ele se tornou um filho do maligno na terra. Ele foi o primeiro homicida na terra. E a Bíblia diz que Satanás é homicida desde o princípio. Então Caim, ele vai ser a expressão da imagem da serpente ou do maligno de Satanás. E aí nós devemos ir para Gênesis no capítulo 4 para entendermos o início da civilização depois da queda. Gênesis capítulo 4, o versículo de número 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou, isso no 16. Ou seja, entenda, depois da queda, depois que Caim assassinou Abel, depois de Deus ter redarguido Caim para que ele se arrependesse, Caim tomou uma decisão de viver na terra fora da presença de Deus. No verso 15, o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Mas olha a petição de Caim. Vamos começar no verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Eu creio que aqui está o maior erro da vida de Caim. Ele cometeu o pecado, ele assassinou seu irmão, mas ele disse que o seu castigo era tão grande que ele não podia suportar. Ou seja, ele entendeu que o ato cometido por ele era maior do que a capacidade de Deus perdoá-lo. Então ele cortou ligação com Deus. E aí ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra. Quer dizer, eu não quero saber de ti. Entenda, Abel, Caim, filho de Adão e Eva. Adão viveu 900, vamos ver aqui, Adão no capítulo 5, Adão viveu
Adão viveu 930 anos e morreu. Adão conheceu Enoque, o sétimo da sua geração. Ele viveu com Enoque 300 anos. Então a história do Jardim do Éden foi contada e recontada e contada e recontada. Uma parte da história do Jardim do Éden era que ao final da viração do dia, Deus vinha visitar Adão. Caim sabia dessa história. Ele sabia da existência de Deus. E aí ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Quer dizer, eu vou optar por viver fora da tua presença. Eu serei fugitivo e serei errante pela terra. E aí ele apresenta uma preocupação. Quem comigo se encontrar me matará. Ele matou, outro podia lhe matar. Então, o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Basicamente, o que Deus está fazendo aqui é dar a Caim um salvo-conduto. Caim poderia viver na terra, ele poderia peregrinar na terra. Nós estamos falando aqui do Iraque, porque ele nasceu na margem dos rios Tigre e Eufrates, onde era o antigo Jardim do Éden. Então ele devia estar nessa região aqui do Iraque. E ele tomou a decisão de que seria errante na terra. Ele tomou a decisão que não queria saber nada de Deus, e Deus deu a ele um salvo-conduto. Quer dizer, você vai viver até o final da sua vida, ninguém vai matar você. E aí no verso 16, Caim diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então ele deve ter habitado ali para a região do Irã, ou para a região da Armênia, em algum lugar ali, subindo para o Mar Cáspio. Então foi ali naquela região que ele optou para habitar. E o interessante é que ele diz assim: ele se retirou da presença de Deus. É uma expressão até difícil de explicar, porque quando Davi escreve o Salmo 139, ele diz: para onde me fugirei da tua face? Se eu for no céu, tu estás; se eu for na terra, tu estás também. Mas na mente de Caim, naquela época, Deus estava em algum lugar no Jardim do Éden, porque era lá que Adão viu Deus pela última vez. E Deus colocou diante do Jardim do Éden um anjo com uma espada inflamada. Então, antes do dilúvio, talvez era possível, talvez fosse até um ponto de visitação turística, passar na frente do portal aonde ficava o Jardim do Éden. E Adão, ou Caim, devia passar por lá. Então ele falou: eu vou sair para longe. É igualzinho, lembra que quando Deus dá uma ordem a Jonas, Jonas vai para o sentido oposto da ordem divina? A mesma coisa faz Caim, ele vai para o lado oposto da ordem divina. E ele habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Este é o panorama. E neste panorama, observa que nós estamos no capítulo 4. A linhagem santa, a linhagem a partir de 7, ela vai aparecer no capítulo 5. Então nós temos aqui uma situação concorrente. Nós temos aqui Adão, ele teve Caim, e ele teve Sete. Então, Adão, nós estamos aqui no capítulo 4, e aqui é o capítulo 5.
essas duas histórias estão correndo em paralelo. Mas antes de aparecer o capítulo 5, nós temos o capítulo 4. E aqui nós temos uma lógica espiritual. Primeiro vem o homem natural, depois vem o homem espiritual. Entenda, quando Israel sai do Egito, nós vimos isso no módulo Israel, o povo escolhido de Deus. O homem natural, aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. Somente entrou uma nova geração que não tinha conhecido o Egito. O velho homem morre para o novo homem nascer. Da mesma maneira, primeiro vemos Caim construindo uma civilização, para depois os nossos olhos se voltar para a geração santa, a linhagem de Sete. Agora, deixe-me colocar isso. Quando nós olhamos para a civilização como nós a conhecemos hoje, algumas coisas são característica desta civilização. Lembra que Jesus disse assim, que a palavra é lançada e uma palavra cai nos espinhos, e ele declara que os espinhos diz respeito aos cuidados dessa vida e à fascinação da riqueza. Imagine a vida humana, você nascendo de Adão nos dias de Caim. Você sai na terra. Lembra que Deus disse a Adão, lá no jardim do Éden, Deus plantou um jardim, colocou Adão dentro do jardim e disse assim para Adão, você vai guardar o jardim e você vai lavrar o jardim. Então, lavrar o jardim, a atividade agrícola, é a primeira atividade necessária à vida do ser humano. E é isso que nós encontramos na geração de Caim. Veja, Gênesis capítulo 4, o versículo 20. Ada deu luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Aqui nós estamos vendo uma atividade pecuária. Por certo, também teve atividade agrícola. Então podemos dizer que aqui, nesse versículo, nasce a atividade agropastoril. Por quê? Porque nós encontramos em Jabal como pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Então, o que nós encontramos aqui? Uma atividade agropastoril. E se nós observarmos, toda a nossa alimentação até hoje vem do campo, vem da agropecuária, da agricultura e da pecuária. Então, ali nasce a atividade agropastoril. A segunda atividade que nasce dessa civilização descendente de Caim, nós encontramos no verso 21. O nome do seu irmão era Jubal, e esse foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Nós podemos colocar atividade recreativa. Ou atividade cultural. Entenda, a cultura nasce da descendência de Caim. E a cultura nasce de Caim fora da presença de Deus. A agropecuária nasce da descendência de Caim, fora da presença de Deus. Mas vamos mais longe ainda. No verso 22, nós encontramos a atividade industrial. Olha lá. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro.
e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então nós temos aqui a atividade industrial. A atividade industrial também sai da ramificação de Caim fora da presença de Deus. Agora, observa, vamos comparar 1 João capítulo 2, lá onde diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então veja bem, atividade agropecuária, concupiscência da carne. O que nós encontramos? A indústria alimentícia, concupiscência da carne. A mulher viu que era boa a fruta proibida para se comer. Era boa para se comer. Então, a primeira preocupação do homem, fora da presença de Deus, é estabelecer a indústria alimentícia. Concupiscência dos olhos. A indústria do entretenimento. A indústria recreativa. O segundo tipo de expressão da sociedade vinda de Caim. Com olhos, você vai ver o cara cantando, você vai ouvir o cara tocando, e aquilo tudo vai lhe atrair com os olhos, a indústria de entretenimento. E por fim, a soberba da vida, que é a indústria de guerra, porque eles criaram ferramentas, aqui diz, instrumento cortante de bronze e de ferro. Por certo, estes instrumentos cortantes de bronze e de ferro eram utilizados como armas de guerra naquele período. Nós estamos falando de um período anterior ao dilúvio e nós estamos, insisto em dizer, falando da descendência de Caim. Aí você vai dizer, 1 João capítulo 2, verso 19 diz: estas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. É curioso, a atividade agropastoril, a atividade recreativa, a atividade industrial, essas coisas não procedem do Pai, são do mundo. Se você pegar a conversa de Jesus com a mulher samaritana, você vai entender esse enfoque. Porque o tempo todo ela estava preocupada como é que Jesus conseguiria um balde para descer com corda naquele poço para extrair água. Porque era a preocupação dela. E mesmo Jesus dizendo que ele tinha uma água da vida, uma água que se ela bebesse jamais teria sede, na cabeça dela era: como que essa água vai matar a minha sede e eu nunca mais tenho que voltar nesse poço para extrair água? Por quê? Porque todas as atividades terrenas, como elas são construídas e constituídas, elas se tornam, na verdade, para o homem natural, uma distração. O homem sai da presença de Deus para se ocupar com estas coisas. Ele transforma estas coisas como o principal sentido da sua vida. Quando você vai olhar determinados ensinos acerca da necessidade que temos de desenvolver uma vida profissional bem-sucedida, alguns dizem assim: primeiro, você tem que construir um patrimônio. Segundo, você tem que construir uma riqueza que vai virar herança para os seus filhos. Terceiro, você tem que construir um grande nome que vai ser o legado dos seus filhos. E vem Jesus e disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que eu quero colocar aqui é que a sociedade, a primeira sociedade constituída pelo homem, é uma sociedade agropastoril, recreativa e industrial, formada fora da presença de Deus. O sistema legal dessa sociedade foi na aplicação da penalidade em grau mais elevado, muito mais elevado, a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. Veja como
é a legislação dessa sociedade anterior ao dilúvio? Verso 23 de Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque a sua esposa, Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Olha só o que ele diz. Eu matei um homem. Lembra que Caim matou Abel? Aqui, essa descendência de Caim, ela é permeada pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa, pela ira. Eu matei um homem porque ele me feriu. Isso acontece hoje no nosso cotidiano. A pessoa tem um acidente de trânsito, uma pessoa levanta embravecida porque alguém bateu no seu carro, o outro levanta e dá um tiro e mata aquele indivíduo por causa de um acidente de trânsito. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Quer dizer, a vida no período depois do dilúvio, logo depois, porque Lameque é mais ou menos o quinto depois de Adão. Depois de Adão, Caim, ele está ali na quinta, porque Sete me parece é o sétimo. Ele está na quinta geração. O mal está propagando naquela comunidade. E aí ele diz assim: 7 vezes se tornará a vingança de Caim. Lembra que Deus disse? Se alguém matar Caim, vai ser castigado 7 vezes mais. Ele aumenta para 70 vezes 7. Ele diz, não, comigo é diferente. Se Deus determina que alguém matando Caim, ele vai ser castigado 7 vezes, comigo é 70 vezes 7. Então veja como a maldade, o conceito da maldade, está multiplicando junto com a sociedade agropastoril, recreativa e industrial. Tem um estado brasileiro, alguns anos atrás, que a polícia militar daquele estado, ela entrou em greve. Quando a polícia militar entrou em greve, imediatamente aumentaram os assaltos naquele estado. Invasão de mercado, invasão de loja, as pessoas pegavam o que quisessem, ia numa loja, retirava a mercadoria e ia embora. Por quê? Porque não tinha mais a polícia militar para impedir o comportamento normal das pessoas, vamos assim colocar. Assim também naquela época, o mal, a maldade, estava se multiplicando. E aí ele diz, eu matei um homem porque ele me feriu. Quer dizer, qualquer coisa. O cara pisou no meu pé, vai ser morto. A vida passou a não ter valor nenhum. O que a gente aprende aqui? É que antes do dilúvio, a vida não tinha valor nenhum. Hoje, Jesus disse, os últimos dias serão iguais aos do dilúvio, os dias de Noé. E hoje também a gente percebe que a vida ela está perdendo o seu valor intrínseco. Por qualquer coisa a pessoa está matando, por qualquer coisa a pessoa está abortando. A vida ela vai perdendo o sentido e as pessoas vão morrendo por coisas absolutamente fúteis. Então é isso que acontecia naquela sociedade anterior ao dilúvio. Agora, eu quero um detalhe que faltou aqui, é que se nós estamos vendo a sociedade agropastoril, recreativa e industrial, está faltando aqui uma coisa muito comum na sociedade de hoje, que é, vou pôr até em vermelho, que é a cidade. Porque nós estamos vendo a vida no campo. Mas se nós voltarmos para Caim, o texto diz acerca de Caim o seguinte. Caim, verso 17, coabitou Caim com sua mulher
ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque foi filho de Caim. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. A primeira cidade edificada chama Enoque, nome do filho de Caim, construída fora da presença de Deus. Se você observar, hoje nós temos todas essas coisas na nossa sociedade moderna. Nós dependemos do campo, agropastoril. Nós tínhamos, antes da pandemia, uma vida extremamente recreativa, cultural, intensa. Nós tínhamos ou temos, né? Não está dando para fazer mais, mas tínhamos o Campeonato Mundial de Futebol a cada 4 anos. Tínhamos as Olimpíadas a cada 4 anos, eles intercalavam, quer dizer, a cada 2 anos, Olimpíadas, a cada 2 anos, futebol. Então, o mundo, ele tem, nós estamos falando tinha, porque a pandemia não está deixando muito, mas ele tem esse traço cultural permeando a sociedade de hoje, igual daquela época. E nós temos a indústria também, que tem um peso altíssimo na nossa sociedade. E a cidade, construída por Caim. Tudo isso fora da presença de Deus. Qual é o fim dessa sociedade? O fim dessa sociedade nós encontramos em Gênesis capítulo 6, o versículo de número 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Agora, olha o verso 4, a partir do 4. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, fruto do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Agora, olha a avaliação de Deus dessa sociedade que se formou fora da presença de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Vamos entender esta sociedade. Nós estamos falando desse período entre a queda e o dilúvio. Nós estamos falando de uma sociedade que opta por ser constituída, de ser construída fora da presença de Deus. Hoje, se nós formos a determinados lugares, por exemplo, fazer um concurso público, ser servidor do Estado, nós não podemos, dentro do Estado, manifestar a nossa fé. É proibido. É crucifixo, é proibido a Bíblia no local público. Por quê? Porque é uma separação entre igreja e Estado. Mas esta cultura de constituir uma entidade chamada Estado, laico, sem a influência divina, ela vem lá quando Caim assume que ele vai construir um Estado fora da presença de Deus. Mas o que chama a atenção dessa sociedade antes do dilúvio era que o pensamento deles era somar continuamente. A violência gera violência. Lembra do que Lameque disse? Se alguém me ferir, será castigado 70 vezes 7. A violência no juízo, no dilúvio, ela alcançou o nível máximo.
Nós estamos falando de um período de quase 2000 anos de história. O mundo de Adão até hoje tem 6000 anos de história. De Cristo até hoje, 2000. Abraão, 1600. 2000 dá 4000, dá 6000. Então, dá mais ou menos 2000 anos de história. Em 2000 anos de história, Dora, seja bem-vinda. Em 2000 anos de história, a mente do ser humano, fora da presença de Deus, foi absolutamente cauterizada. Quando aqui diz era mal todo o desígnio do homem, significa que todo o desígnio humano tratado no planeta Terra era feito sem a invocação do nome de Deus, era feito sem estar na presença de Deus, era feito sem buscar o poder de Deus, era feito ignorando Deus absolutamente. Esta é a geração constituída antes do dilúvio. E hoje, quando olhamos a nossa geração, de certa forma, ele é o retrato dessa geração. É por isso que em Gênesis, capítulo 6, o versículo 7 diz assim: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porquanto me arrependo de os haver feito. Ou seja, Deus avaliou aquela sociedade e chegou a uma conclusão. A mente está cauterizada. Não há mais nenhum ato de bondade entre os seres humanos. A violência está alcançando a sua carga máxima. A lei de talião está prevalecendo. O homem não tem respeito pela integridade de outro homem. Na avaliação de Deus, nada se salva. Tudo tem que ser destruído. Agora, observe um detalhe. Quando nós olhamos para o dilúvio, nós olhamos para o dilúvio e pensamos assim: Deus é amor. Como que Deus pode destruir toda uma sociedade? Alguns cálculos dizem que a população daquela época do dilúvio era para mais de 1 bilhão de pessoas. Eles viviam mais, quase 1000 anos de idade. Então era uma geração que se reproduzia muito. O volume de pessoas na Terra era altíssimo. Era mais de 1 bilhão. Agora, por que Deus chega e diz assim: eu vou fazer desaparecer da terra o homem que eu criei? Será que Deus deixa de ser amor porque ele deixa aquela sociedade naquela condição e ele vem destruir aquela sociedade? Nós devemos nos lembrar de uma coisa: Deus, ele é justiça. E quando ele chama Adão, depois de ter criado Adão, depois de ter lhe plantado um jardim, ter colocado ele no jardim, depois de ter dado a ele o domínio da terra para crescer, frutificar, multiplicar, depois de todas as instruções que Deus deu a Adão, ele disse: se você comer do fruto proibido, você morre. Em tese, quando Adão e a mulher, varoa, comeram do fruto proibido, Deus poderia ter executado a sentença de imediato. Ele poderia ter feito morrer Adão e a mulher. E acabou a história. Nós não estaríamos hoje para contar essa história, porque a história teria sido liquidada naquela época com todo o direito, porque Deus disse: come e morre. No entanto, aparentemente aos nossos olhos, olhando sob a nossa ótica, como a gente olha para o mundo que estamos vivendo, Deus não cumpriu a sua palavra. Porque Adão e Eva continuaram vivendo. Eles saíram do jardim, continuaram a existência. Tiveram filhos, Adão, Caim e Abel, e depois Sete, e depois outros. E eles continuaram vivendo. Mas acontece que também lá no jardim do Éden, Deus havia dito para Adão: você é pó e ao pó você vai tornar.
Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte: olha, já que você comeu do fruto proibido, você vai poder viver na terra até a tua vida natural acabar. Quando a tua vida natural acabar, acabou. Não há mais o que fazer. Você vai poder viver a vida que você escolheu viver. Só que lá no livro de Hebreus diz, depois da morte vem o juízo. Quer dizer, Deus já declarou que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Só falta executar a sentença. Então, quando nós olhamos aqui, farei desaparecer da terra que eu criei, o que Deus está fazendo nesse momento é antecipar um juízo que ele tinha direito o tempo todo. De novo, Deus, quando Adão e a mulher pecaram, ele colocou este casal e toda a sua descendência debaixo da morte. E ele poderia liquidar a sentença e desaparecer com o ser criado. Mas ele deu uma sobrevida na morte. Mortos espiritualmente com uma sobrevida. O que é uma sobrevida do morto espiritualmente falando? É fazer o que Caim fez. É construir uma sociedade. É viver para conseguir o teu emprego. É viver para conseguir a sua aposentadoria. É viver para ter melhores condições para sustentar a sua família. É viver para poder sair de férias, visitar algum lugar. É viver para poder passar um fim de semana em ambientes culturalmente ricos, para você poder se deleitar. É viver neste mundo sem cogitar a vida eterna. Então, este é o sentido dessa civilização. Então, quando Deus diz, eu vou fazer desaparecer esta geração, ele não está fazendo outra coisa, senão antecipar o juízo que ele já havia dado. E aí, o juízo aconteceu. Gênesis capítulo 7, o versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criatura que povoavam a terra, e todo homem. Note uma coisa. Nós estamos falando de uma civilização que está aqui no Iraque. O dilúvio foi universal? É provável que sim. O dilúvio foi universal. Porque a Bíblia diz que Deus matou toda a vida. Está aqui no verso 17, no verso de número 21. Pereceu toda a carne que se movia na terra. Pode ser que os filhos de Caim não avançaram, por exemplo, para a América. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas o fato é que o dilúvio fez morrer toda a carne que havia sobre a terra. E os animais domésticos, os animais selváticos, todo o enxame de criatura que povoou, morreram todos. E no verso 23, nós lemos, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, foram extintos da terra. E aí há uma vírgula. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Quem é que estava na arca com Noé? Se nós voltarmos no capítulo 6, a partir do verso 19, Deus dá uma ordem a Noé: das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-os contigo, ser-lhe-á para alimento, a ti e a eles.
Então Deus, e aí no verso capítulo 7, no verso 2, de todo animal limpo, contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover durante 40 dias sobre a terra. Então, a arca que Deus fez, ele salvou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, com as 3 esposas desses filhos. Portanto, 8 pessoas sobreviveram o juízo que abateu sobre todo o planeta Terra. O verso 6, 8, conta por que Noé sobreviveu. Capítulo 6, 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Observa um detalhe. Você se lembra que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si? Enoque, ele conheceu toda a geração anterior dele até chegar em Adão, e posterior a ele, ele conheceu toda a geração menos Noé. Enoque não conheceu Noé pessoalmente. Enoque andou com Deus. Se nós voltarmos um pouco lá atrás, logo que nasceu Sete e Sete teve Enos, a Bíblia diz que a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então a geração de Sete, passando por Enos, chegando a Enoque, indo até Noé, é chamada a linhagem santa, a descendência santa. E essa descendência, eles tinham por hábito invocar o nome do Senhor, mas não era só invocar o nome do Senhor que caracterizava esta geração. Essa geração, eles tinham aprendido lá no Jardim do Éden, e Adão passa esse conhecimento para eles, que quando Deus dá aquilo que a gente chama de proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse: a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai lhe morder o calcanhar. Ali é a expressão da morte do cordeiro que havia de vir. Mas já lá no Jardim do Éden, antes do pecado, portanto antes da queda, Adão se viu nu e ele fez para si vestes de folhas. Veste de folhas. Nós falamos isso no módulo acerca da redenção. No entanto, quando Deus diz: virá a semente da mulher, logo em seguida Adão troca o nome da varoa para Eva, mãe dos viventes. Significando, isso está em Gênesis capítulo 3, verso 20, que Adão creu que Deus tiraria da mulher uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Então ele creu, ele troca o nome de varoa para Eva, mãe dos viventes. Ato seguinte, Deus dá a ele uma veste de pele de animal. Portanto, Deus teve de matar um animal para que Adão pudesse ser vestido e coberto na sua vergonha. Ali fica instituído que para alguém chegar diante de Deus, o animal tinha que ser morto. Da mesma maneira, Abel oferece a Deus um animal em sacrifício. Por que ele ofereceu um animal em sacrifício a Deus? E o culto dele foi aceito, e o de Abel e o de Caim não. Porque quando Caim oferece o sacrifício, ele olha para o seu pai que se vestiu de folhas, e ele pega da agricultura e oferece folhas para Deus. Mas lá no livro de Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Caim não percebeu isso.
Abel percebeu. É provável que de Abel para frente, toda essa geração santa, ela vai viver ou prestar esse culto a Deus. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção a respeito desta geração. Quando nós vamos lá para Gênesis, aliás, Hebreus no capítulo de número 11, nós encontramos ali a lista dos heróis da fé. Nós encontramos nessa lista dos heróis da fé Abel, dizendo que o sacrifício de Abel foi aceito. Mas o que eu quero chamar a atenção é, a partir do verso 10, falando da peregrinação de de Abraão. O verso 10 de Hebreus 11 diz assim: porque aguardava, ou seja, Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. O que eu quero chamar a atenção aqui? É que quem construiu a primeira cidade foi Caim, fora da presença de Deus. E quando aparece essa linhagem santa falando de cidade, Abraão está esperando uma cidade que tem fundamento, que é Deus que constrói. O que eu quero chamar a atenção é que muito cristão está querendo salvar essa sociedade. Mas salvar essa sociedade no seu ambiente econômico, socioeconômico, e não no seu ambiente espiritual. Muito cristão hoje, ele olha para a sociedade de hoje e ele quer implantar nessa sociedade um milênio sem Cristo reinando. Não é assim. Por quê? Porque mesmo que se crie uma sociedade estruturada nas leis de Deus, ainda assim o homem é pecador e tende para a corrupção, tende para a depravação, tende para a perda da consciência, tende para o assassinato, tende para a morte. E aí nós vemos hoje, todos os dias nos jornais, notícias de crime, de assalto, enfim, de todos os desajustes da sociedade por debaixo do plano. Significa que, num sentido, nós temos uma sociedade que tudo parece funcionar, mas num outro sentido, nós temos uma sociedade que está se matando. Tanto é que hoje se fala, por exemplo, do clima, e o homem está destruindo o clima do planeta Terra, destruindo o clima do seu próprio habitat natural, porque não foi capaz de sujeitar e dominar a Terra. O que nós vemos é que Deus, ele deu um fim naquela sociedade. E através de Noé, ele inicia uma nova jornada do homem na presença de Deus. Ele inicia um novo movimento, um novo relacionamento do homem com Deus a partir do dilúvio. Essa sociedade anterior ao dilúvio, ela foi sepultada porque ela tentou ser construída fora da presença de Deus, e o resultado foi uma sociedade só má continuamente. Foi muito bom ter você, Eduardo, Renata, Meg, Dora, junto comigo nessa live. Que nós possamos amanhã, 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir, dar continuidade na parte 2, conhecendo as nações como personagem do livro do Apocalipse. Se você ainda não faz parte da minha conta aqui no Instagram, venha ser meu seguidor, me ajude a tornar essa conta relevante. Depois que esse vídeo for gravado, coloque o aviãozinho e dispare para todos os seus amigos. Você pode fazer agora. Aperte o aviãozinho, marque todos os seus amigos e dispare esse vídeo.
nos ajude a despertar o povo de Deus nessa última hora na palavra profética, porque Jesus está voltando. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus. Que o Senhor seja louvado.